Na última semana eu tenho tido notícia de várias pessoas aí que morreram devido a asfixia química, né, pelo monóxido de carbono. Então no vídeo de hoje eu vou falar a respeito desse tipo de acidente e vou falar ainda do nosso aparelho multigases, né, que ele vai marcar ali tanto gases tóxicos quanto falta de oxigênio, quanto gases combustíveis que podem estar presentes ali no espaço confinado. Então se você se interessa por esse assunto, fica aí no vídeo até o final. Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar e hoje eu vou estar falando a respeito do nosso multigases, né, que é um aparelho que a gente usa sempre aqui no Corpo de Bombeiros e é muito importante, tanto no Corpo de Bombeiros quanto nas empresas que trabalham ali com espaço confinado, tranquilo? Existem algumas marcas de medidores desse aqui que mede só um gás, não tem se é um monogás. Só que a gente trabalha normalmente nas empresas, no Corpo de Bombeiros com multigases, tá? O multigases mais comum vai marcar ali 4, vai marcar concentração de O2, de H2S, de CO e o limite inferior de explosividade. Vai estar escrito ali como LEO, que é Lower Explosive Limit. Só que pra gente leva como limite inferior de explosividade. Eu vou explicar cada um deles daqui a pouco, beleza? Então a maioria dos multigases vai marcar esses 4, mas tem multigases que marcam até 7 gases diferentes, tranquilo? Esse aparelho aqui é um aparelho muito bom, não vou me ater muito à marca, a especificação dele, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu faço depois de vídeo review a respeito desse equipamento, quais todos os cuidados que você tem que ter, né? Hoje eu vou me ater mais aos efeitos desses gases na nossa saúde, né? E aos cuidados que a gente tem que ter com relação ali ao socorro também, tranquilo? Quando você vai entrar no espaço confinado, tá? Se você trabalha numa empresa, você tem que ter a PET, a permissão de entrada de trabalho. O cara responsável da PET, o supervisor de entrada, ele vai ver se aquele ambiente, ele vai fazer todas as medições, vai ver se aquele ambiente está próprio para o trabalho ali dentro, ele vai medir tudo com esse multigases, tá? Então o certo é ter isso, por isso que nas empresas a gente evita esse tipo de acidente, mas é comum em alguns lugares acontecer esse tipo de acidente, principalmente com H2S, e o cara morrer ali, e outras pessoas morrerem ali uma atrás da outra. Por quê? Imagina que você trabalha com um cara ali, aí você está fazendo algum trabalho, esse cara entrou em algum lugar e passou mal lá dentro, né? Sou amigo do cara, eu já conheço o cara há anos, eu vejo o meu parente ou meu amigo passando mal, a primeira ideia da pessoa é entrar para socorrer aquela vítima. Então, quando ele entra para socorrer aquela vítima, ele é acometido no mesmo mal que aquela pessoa foi. Pode ser um deficiente de oxigênio, pode ser inalação de monóxido de carbono, de ácido sulfídrico. Então, aquela pessoa vai desmaiar junto com a outra. Pô, chegou um terceiro, viu aqueles dois desmaiados lá dentro. Primeira reação dele, ao invés de pedir ajuda e pensar no que pode ter acontecido, ele entra lá dentro também. Então, tem relatos de acidentes que ficaram 5, 6 pessoas dentro de um espaço confinado porque ninguém se preocupou com a segurança. Então, os bombeiros, por exemplo, se a gente vai num socorro, né, que está lá no espaço confinado ou algum local que pode ter a concentração alta ali de algum gás nocivo ou deficiência de oxigênio ou o lugar é altamente explosivo, a gente tem que ter esse aparelho aqui, tá? Porque muita gente pensa, pô, mas o bombeiro vai entrar com EPR, se tiver sem oxigênio ou com gás tóxico, não tem problema. Só que esse aparelho também marca os gases explosivos. Então eu posso entrar no local ali, aquele local ali tá quantinha de explodir, pô, eu não tô sabendo porque eu tô sem esse aparelho aqui. Então esse aparelho aqui é muito importante, beleza? Ele tem essas partes aqui onde ele vai estar sugando aquele ar atmosférico fazendo a medição, ou você pode trabalhar também com o adaptador aqui com a mangueira dele, né? A mangueira dele tem um filtro na ponta, ela vai sugar o ar daquele ambiente vai passar por toda a mangueira, vai chegar nele, ele vai fazer a leitura também, tá? Uma coisa muito importante que muita gente não se liga quando vai entrar no espaço confinado, quando vai trabalhar com mangueira, é isso aqui, ó, quer ver? Repare, imagina que tem aqui uma boca de visita, tá? De um espaço confinado. Vamos dizer que o espaço confinado é esse aqui. Aí o cara vai entrar aqui. Eu tenho meu multigases. Vamos dizer que eu vou usar a mangueira dele, desse multigases aqui para fazer a medição. Às vezes a mangueira ali é grande pra caramba. Vamos dizer que a mangueira tem 5 metros, 10 metros. E na ponta dela tem um filtro ali onde vai estar sugando aquele ar daquele ambiente ali, beleza? O cara vai chegar, vai descer essa mangueira aqui, tá? Ele tem que descer por etapas, por quê? Essa mangueira, você concorda comigo, se tiver um contaminante aqui nesse local aqui, até esse contaminante entrar aqui pelo filtro, passar na mangueira toda e chegar lá no meu multigases, vocês concordam comigo que demora algum tempo? Então, quanto tempo eu vou esperar? Recomenda-se que a gente espere no mínimo 1 segundo para cada metro de mangueira. Então, por exemplo, se a mangueira tem 5 metros, eu vou esperar 5 segundos para cada local que eu colocar esse filtro aqui, beleza? Porque às vezes o cara chega aqui nessa boca de visita, pega o filtro e já joga lá embaixo de uma vez. Ele não pode fazer isso. Por que não pode? O CO, por exemplo, o monóxido de carbono, ele é mais leve que o oxigênio, ele é mais leve que o ar. Então o monóxido de carbono tende a concentrar em cima, tá? Já o sulfeto de hidrogênio, o ácido sulfídrico, ele é mais pesado, então ele tende a se concentrar aqui embaixo.
Então o que acontece? Se o cara pega essa mangueira, joga de uma vez lá embaixo, ele faz até a leitura aqui do gás sulfídrico, mas ele não vai fazer a leitura, por exemplo, do monóxido de carbono. Então quando ele descer essa mangueira, ele vai ter que descer de metro em metro, esperando ali quantos segundos forem necessários. Tá? Eu vou pegar a minha mangueira ali, eu vou descer. Peguei aqui esse filtro, passei aqui na boca de visita, pô, não leu nada. Cheguei aqui, botei o filtro aqui no alto. Esperei ele os 5 segundos. Se forem 5 metros de mangueira, vai ser 5 segundos. Se forem 10 metros, 10 segundos. Esperei aqui, pô, não deu nada. Vou descer mais um metro ali. E aqui, pô, não deu nada. Desço mais um metro. E assim eu vou fazendo até chegar embaixo, beleza? Porque se ele pegar essa mangueira e jogar lá direto, ele vai perder alguma leitura aqui no meio desse espaço confinado aqui, tá? Outra coisa importante é não deixar esse filtro aqui sugar nenhuma impureza. Muitas vezes, dentro de um local desse, aqui embaixo, tá cheio de detritos ou água, alguma coisa assim. Então, quando o cara joga esse filtro lá embaixo, se ele sugar essa água ou esse detrito, pode danificar o filtro, danificar a mangueira. E se esse detrito chegar porventura ali no meu multigases, pode danificar o multigases, tá? O multigases vai se tornar inviabilizável, vou ter que fazer a manutenção nele e vou estragar meu equipamento. Então, principalmente para quem trabalha embarcado, às vezes tem, sei lá, um desses tem embarcação. Ou 2, que seja. Se o cara estragar um, pô, já vai ser difícil, né? O cara não vai voltar a viagem toda dele para poder buscar um multigases desse. Aí o cara vai ficar 23 dias, 30 dias no mar lá, sem poder fazer um trabalho, né, nesse local aí, porque não tem um multigases, tá? Então a gente tem que ter cuidado quando for utilizar essa mangueira aqui, tanto com relação ao tempo, quanto com relação a não sugar nenhum detrito que pode estar ali no fundo do local, beleza? Logicamente tem que ter cuidado também para ele não tomar nenhum choque, não bater, aquela coisa toda, mas principalmente um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é isso, né? Querer fazer um trabalho muito rápido e botar a vida das outras pessoas, do trabalhador que vai estar aqui dentro, em risco. E o bombeiro é a mesma coisa, eu vou entrar num local desse aqui que tem uma vítima lá dentro, eu não posso só porque eu tô com o EPR e entrar ali de qualquer jeito, o que vai dar ruim para mim, tá? Quando você trabalha com multigases assim, ó, dessa forma, sem a mangueira, a gente trabalha com ele sempre na altura do peito aqui, ó. Por que que a gente trabalha com ele na altura do peito e não na cintura como algumas pessoas botam? Porque na altura do peito, ele tá sugando aquele ar ali da parte que a gente está respirando, tá? A parte que está mais próxima aqui das suas vias aéreas. Então a gente tem de sempre trabalhar com ele aqui. Se ele por acaso sugar algum ar ali que esteja contaminado, ele perceber que está pegando alguma coisa ali, ele vai disparar o alarme, tanto visual, você vai ver várias luzes piscando aqui, independente da marca, tá? Vai ver ele vibrando, né? Você vai sentir ele vibrando. Ele ainda tem um alarme sonoro, tá? Então ele tem alarme visual, sonoro e vibração ainda. Lembrando que esse equipamento também é um equipamento intrinsecamente seguro. O que é isso? Ele não dá faísca nenhuma, tá? Ele pode piscar o que for aqui e acender, que não tem nenhuma faísca aqui pro lado de fora, né? Às vezes você sabe que uma faísquinha ali mínima num ambiente que está com concentração correta de oxigênio e combustível pode mandar o ambiente pelos ares. Então é importante que isso aqui seja intrinsecamente seguro, que nem o nosso rádio que a gente usa também. Tem que ser assim, beleza? Então vamos lá, o que esse equipamento aqui marca, tá? Esse aqui, lembrando que eu não vou me ater muito à marca, se vocês quiserem um review depois eu faço review com algumas marcas, tranquilo? Esse equipamento aqui, quando eu ligo, ó, ele vai fazer a leitura do ar, ele vai dar vários indicativos aqui, ó, tá? Repara que ele vai dar a leitura dos índices mínimos e os índices máximos também que ele está marcando, tá? No software dele. Isso aqui pode ser editado dependendo da empresa, você vai ver que algumas empresas vão editar isso aqui. Ele vai mostrar os índices mínimos agora, que ele tem que ter ali, ó. Tá vendo ali, ó? E os índices máximos depois. Esse aqui são os índices mínimos que ele tem que ter e os índices máximos que ele tem que ter. Que esse aqui tá marcando, tá? Lembrando que isso aqui pode mudar, beleza? Aí ele vai fazer a leitura aqui do ambiente. E depois que ele fazer esse teste do ambiente aqui, que tem que ser feito periodicamente sempre, antes de entrar no local também, tá? Você vai ver que ele vai estar marcando ali, ó. Tá vendo ali, ó? O oxigênio tá marcando 20,9, a explosão tá marcando 0, CO marcando 0, H2S marcando 0, tá? Então aqui é o teste que eu faço periodicamente, todo dia e antes de entrar, né, naquele local ali. Logicamente ele tem que ter o teste de aferição que a gente faz. Quando você compra um equipamento desse aqui, você recebe normalmente, né, assim, um cilindro com todos os gases que ele está marcando. Então você vai, cada marca vai ser de uma forma, você vai acoplar aquele cilindro nesse equipamento aqui e liberar os gases no equipamento. O equipamento tem que estar fazendo a leitura de todos ali que ele marca, que ele é feito para marcar. E tem a calibração, que é feita por empresa certificada, tá? Se eu não me engano é de 6 em 6 meses que você tem que fazer, beleza? Isso aí vai depender de empresa para empresa, tranquilo? Então o que marca aqui na tela dele, né? Na tela da maioria, tá? Vai ser mais ou menos assim, ó. Normalmente na tela dele vai estar marcando ali o limite inferior de explosividade, que é o LEL, tá? Isso aqui é uma sigla em inglês, tá? Que é Lower Explosive
Limit. Aqui é o limite inferior de explosividade pra gente. Pode estar marcando escrito Léo, ou pode estar, dependendo da marca, tá marcando assim, ó. É o combustível explosivo que vai estar no ar ali, tá? Mas normalmente a maioria das marcas é Léo que vai estar escrito. O Léo vai ser dado em porcentagem, tá? Igual o oxigênio, por exemplo, também. O oxigênio também, o O2, vai estar escrito ali, ele vai estar marcando ali em porcentagem também. Já o monóxido de carbono, que é o CO, vai estar marcando ali em partes por milhão. Vai estar ali ppm, que nem o sulfeto de hidrogênio, o H2S, vai estar marcando por parte por milhão também. Tá? Então, quais são as marcações que eles vão dar ali? Qual é o problema de cada um desses aqui, tá? O Léo, por exemplo, no limite inferior de explosividade, ele vai apitar quando o limite inferior de explosividade estiver em 10%, tá? O que é isso? Por exemplo, vou desenhar aqui um gráfico aqui para explicar a vocês melhor. Aqui tem um gráfico aqui de oxigênio por combustível. Vocês concordam que para ter explosão, para ter combustão, tem que ter uma relação de combustível para oxigênio ideal? Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que aqui é o nível de combustível subindo aqui, no ambiente. Nessa faixa aqui, ó, nessa faixa aqui específica, é onde acontece a explosão, onde está a mistura ideal de combustível para oxigênio para ter explosão. Se tiver pouco combustível e muito comburente, não tem explosão, você concorda? E se tiver muito combustível e pouco comburente, tá afogado, né? Que nem aqueles carburadores antigos, quando ele afoga, porque tem muito combustível. Então, se tiver muito combustível para pouco comburente, não explode. Se tiver pouco combustível para muito comburente, também não explode. Então, tem que ter a medida certa de combustível para comburente, viu? Então, você repara que aqui, ó, já é o suficiente para explodir. Então, nesse ponto aqui, especificamente, é o ponto do limite inferior de explosividade, que é a mesma coisa que o Léo. Tá? Nesse ponto aqui específico, é o ponto que vai explodir. Quando o seu multigases vai apitar, vai vibrar e vai emitir os alarmes sonoros, ele vai emitir nesse ponto aqui, mais ou menos. Esse ponto aqui é o ponto que está em 10% do limite inferior de explosividade. Então, eu costumo dizer que esse equipamento, sentir o cheiro ali de algum combustível, ele já vai apitar, porque em 10% do limite inferior, ele já vai estar apitando, e é para você sair e meter o pé daquele local ali, beleza? Então, esse aqui é o Léo, limite inferior de explosividade. Ele vai marcar em 10% desse limite inferior. Na maioria dos casos, tá? Tem alguns que você vai ver ali marcando em 5% do limite inferior. Então, isso varia de empresa para empresa, beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Então, o Léo vai apitar ali com mais ou menos 10% do limite inferior de explosividade, beleza? Porque esse é o Léo, ele vai marcar 5 a 10%, tá? Tem gente que bota com 15%, depende da empresa, depende da marca, depende de onde você vai trabalhar. Algumas empresas trabalham com uma margem de segurança maior, tá? Então vamos agora ao oxigênio, né? O O2, que vai ser em porcentagem também. O oxigênio, né? Ele na nossa atmosfera, você está respirando mais ou menos agora aí, mais ou menos 20,9%, 21%, né? Para arredondar. Quando o multigases vai apitar com relação ao oxigênio naquele ambiente, tá? Se o oxigênio naquele ambiente ele tiver maior que 23 ou 23,5%, né? Eu falo 23 ou 23,5%, tem empresas que usam 22,5%, então isso aqui depende do software da regulagem do multigases, tá? Geralmente ele é 23,5% a 23%, ou a concentração menor que 19 a 19,5%, tá? Por quê? A concentração de 23,5 ou acima disso, esse ambiente aqui ele está com concentração de oxigênio muito alta. Qual o perigo disso? O oxigênio comburente tem a função de alimentar a chama, né? Então, se o ambiente está com concentração de oxigênio muito alta, ele se torna altamente explosivo. Então, às vezes, com uma quantidade de combustível mínima ali, uma faísca mínima, pode mandar esse ambiente pelos ares porque a concentração de oxigênio está muito alta. Então, acima de 23% naquele ambiente ali, ou 23,5%, o multigases vai apitar. E se tiver abaixo de 19,5% ou 19%, ele também vai apitar porque ele está dizendo que a concentração de oxigênio aí está insuficiente para você respirar aí dentro, tá? Então você pode desmaiar ali dentro sem nem perceber. Chegou ali, começou a respirar, sentiu uma sonolência, caiu, desmaiou porque estava com a concentração de oxigênio muito baixa. Então, acima de 23 ou abaixo de 19, ele vai apitar também para te avisar, beleza? Então, eu vou anotar aqui embaixo. Vamos agora ao sulfeto de hidrogênio, né? Esse aqui vai estar marcado ali em parte por milhão. É a mesma coisa de miligrama por metro cúbico, tá? Às vezes você pode ver em alguns marcadores também miligrama por metro cúbico, é a mesma coisa.
Esse gás aqui, ele tem um cheiro muito característico, tá? Dependendo da concentração que ele tá ali, você vai sentir um cheiro forte de ovo podre. Esse gás sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio, ele é resultante da decomposição de material orgânico. Então, pô, tem um bicho morto lá naquele local ali, ou tem restos de madeira, restos de alguma coisa ali. Por vários motivos ele pode acontecer, tá? E ele, como ele é mais pesado que o oxigênio, eu mostrei, ele tá concentrado sempre ali no fundo, tá? No fundo do ambiente, tá? Níveis aceitáveis dele, né, é 8 partes por milhão. No período ali de 8 horas, se o trabalhador for fazer aquele trabalho ali, o nível aceitável ali é 8 partes por milhão. Algumas empresas trabalham com 5 partes por milhão. Mas por que mesmo fazendo a leitura ali e a entrada de trabalho, o cara tem que continuar com multigases? Como esse gás aqui, ele se concentra ali no fundo, pode ser que naquele fundo ali tenha várias folhagens, alguns materiais ali, que estão inibindo a subida desse gás sulfídrico aqui para o ambiente. Então, à medida que o trabalhador vai andando, arrastando o pé no chão, a concentração pula de 8 para 100, por exemplo. Né? Então, isso é muito rápido, por isso que o cara tem que continuar com multigases sempre. Uma quantidade de 100 ppm, por exemplo, de 50 a 100, já vai causar uma leve irritação nesse cara aí. Tá no período ali de 10 a 15 minutos, é rápido. Tá? Uma concentração de 200 a 300 ppm, então 100 dá irritação. 200 a 300 causaria uma forte irritação, já incomoda bastante aí essa pessoa, né? 500 a 700, aí já pode acontecer inconsciência seguida de morte. 1000 partes por milhão, para você ter ideia, a morte é praticamente instantânea, tá? Então esse gás aqui, ele tem concentrações diversas, né, que você vai achar em tabelas, tá? Então 1000 você pode morrer instantaneamente. Então o máximo que você vai utilizar ali, o máximo que normalmente as empresas costumam cobrar é 5 a 8 partes por milhão, o aceitável para esse gás aqui, tá? Então o aceitável ali vai ser de 5 a 8 partes por milhão, ou miligramas por metro cúbico, beleza? E esse gás aqui é altamente perigoso, fica ligado nele. E finalmente temos aqui o nosso monóxido de carbono, ou CO. O monóxido de carbono é um gás altamente perigoso, por quê? O monóxido de carbono que causa asfixia química nas pessoas, né? Muitas vezes você vê esse acidente aí do pessoal dormindo num hotel, ou dormindo em algum lugar onde tem aquele gás que vai fazer com que aquela água daquele banheiro ali, daquela hidromassagem aqueça. O que acontece? Quando acontece a queima desse gás aqui, muita gente pensa que é o gás natural que a pessoa está usando, ou o GLP que está asfixiando aquelas pessoas que morreram ali, mas não é. São os gases provenientes daquela queima. Entre eles está o monóxido de carbono. O que acontece? Aqueles gases provenientes da queima, o certo dele é o quê? Passar pelo duto, sair ali. Por isso que muita gente, quando instala esses gases para poder aquecer água, bota ali a central dos gases numa varanda, num ambiente aberto, tem que ser direcionado para uma chaminé, para algum lugar que vá para a atmosfera. Se acontecer qualquer sinistro ali, desse monóxido de carbono resultante da queima, tá vazando para dentro do ambiente, o que acontece? O monóxido de carbono, ele tem 240 vezes mais afinidade com a hemoglobina do sangue do que o oxigênio. O que é isso? A hemoglobina é responsável por carregar o seu oxigênio na corrente sanguínea, você concorda? Então, se você estiver num local que está respirando monóxido de carbono e oxigênio junto, a sua hemoglobina, ela gosta muito mais do monóxido de carbono, gosta 240 vezes mais. Então, quando ela vai carregar o monóxido de carbono, e vai deixar de carregar o oxigênio. O monóxido de carbono não vai fazer a troca ali do ATP do seu organismo, você vai fazer o quê? Vai começar a sentir sonolência, vai deitar ali com seu parceiro, com sua parceira ali na cama, sonolento, vai dormir para sempre, vai morrer ali, nunca mais ninguém vai te ver, porque você achou que estava sonolento só, estava cansado, mas era asfixia química já acontecendo contigo. A pessoa morre sem nem perceber. Acontece em hotéis, acontece a pessoa morrer em cama, morrer às vezes no banheiro. Já aconteceu de um camarada meu, do meu quartel, ir para um socorro lá, que estava um casal na banheira de hidromassagem, abraçadinho lá, nus, e mortos por inalação desses gases aí. Então esse gás aqui, o monóxido de carbono, é o principal responsável por esse tipo de morte, por esse tipo de acidente, tranquilo? Por isso que a empresa que instala esses chuveiros quentes, esse tipo de equipamento, tem que ser uma empresa responsável, certificada. Às vezes o cara vai fazer com qualquer um ali, uma empresa que não é certificada, ou com alguém que diz que sabe, e o barato depois vai sair caro, porque vai acontecer acidente, beleza? Então o monóxido de carbono, o limite aceitável dele é 30, eu já vi 30 a 35 partes por milhão, né? No máximo ali no período de 8 horas o trabalhador trabalhando ali. Depende do software, né? A maioria das vezes é 30 a 35 partes por milhão. Sendo que acima de 3.000 partes por milhão, né? 3.000 a 3.200, 3.500 partes por milhão mais ou menos, né? Ele pode causar a morte. Então é muito importante você ficar ligado nisso aí.
Lembrando ainda que esse gás aqui, o CO, o monóxido de carbono, ele é mais leve que o oxigênio, então ele tem que se concentrar sempre em cima. Daí a importância de quando você fazer o teste de multigases, dar uma olhada em cima, né, passou o método, dá uma olhada no meio, embaixo e assim sucessivamente, que assim você garante que vai pegar todos os gases que podem estar ali naquele ambiente ali, para o limite inferior de explosividade. Lembrando que ele vai marcar aqui vários gases, tá? Tem uma tabelinha que você pode ver aí no manual do equipamento, você vai ver ali os limites inferiores que ele vai pegar para cada gás explosivo. Ele vai ver ali também o oxigênio em todos os pontos daquele ambiente ali. Vai ver lá no início da boca de visita ali, se você for fazer o teste de cima para baixo, ele vai ver o monóxido de carbono, vai ver as partes por milhão dele que vai estar marcando ali, e vai ver ainda o H2S lá no fundo. Lembrando que, vou falar de novo, cada marca de equipamento desse aqui é diferente, tá? O design é diferente, o funcionamento pode ser um pouquinho diferente e o software dele, né, que você vai instalar ali, botando essas medições aqui do jeito que você quer, aumentando a margem de segurança, por exemplo, vai ser diferente também, tá? Então, no Corpo de Bombeiros a gente pode trabalhar de um jeito, mas o Corpo de Bombeiros de São Paulo pode trabalhar com outras medidas, ou a sua empresa trabalhar com outras medidas ali, tá? Mas na norma lá do NR33 tem as medidas mínimas que ele vai estar pedindo. Então, se você gostou do vídeo, gosta desse tema, né, de espaço confinado, quer saber mais, quer que eu faça vídeos review de alguns desses aparelhos aqui, não esqueça de deixar nos comentários, né? Esses comentários são sempre muito importantes para mim, me ajudam muito, tanto a saber o que vocês têm dúvida, quanto que vocês querem saber para os próximos vídeos e ter o feedback também dos vídeos, se vocês estão gostando, se não estão, isso é muito importante sempre, tá? Então, tamo junto e até a próxima.